Traidores. Sangue mesquinho que mancha a história de uma nação. Nomes que não aparecem entre os heróis, mas que forjaram o destino da Espanha mais do que muitas batalhas. Os traidores nunca precisaram de espada. Bastou-lhes a palavra, a assinatura ou o silêncio. Mas o que foi que eu fiz? Alguns venderam segredos, outros territórios e outros a própria alma de sua nação. São os que abriram as portas quando o inimigo já cansado de bater. Aqueles que por ganância ou covardia fizeram o trabalho que nenhum exército estrangeiro conseguiu. Na história deste país, lutou-se contra inúmeros inimigos e ele saiu vitorioso. Mas nunca soube se defender dos seus. E cada século deu à luz o seu Judas. Nesta segunda parte da saga dos traidores, veremos passar pelo tribunal da traição aqueles que brindaram enquanto apunhalavam os seus. Culpable! Fique até o final. Você vai conhecer o pior traidor para mim, além de ser o mais covarde. Me chamo Nada, porque meu nome, assim como o dos meus irmãos, foi apagado dos livros. Só restou a mancha. Ah, A família de Vitiza, aqueles que abandonaram em Guadalete. Dizem que traímos Rodrigo. Y sí, lo hicimos. ¿Y qué? ¿Acaso él no nos traicionó primero arrebatando la corona que nos correspondía por sangre? Nós não chamamos os mouros por fé nem por ouro. Chamamos por ódio. Pelo prazer de ver cair quem nos humilhou. Lembro da noite do pacto, um emissário de Tarik, um selo rompido, uma promessa sussurrada. meu senhor Tarik me envia para falar com o chefe da família dos Vitiza. Aqui estou. Fale e eu ouvirei, pelo bem da minha família e do Regnum. Na batalha, quando o rei te mandar para a batalha, abandone-o. O resto será história. Em Guadalete, o rei lutou sozinho. Nós observávamos do alto da colina. As lanças cravadas na terra. E quando a poeira se levantou, viramos os cavalos. Que ele morresse, que o Deus dele o salvasse se pudesse. O Regnum Hispaniae caiu naquele dia, dizem os cronistas. Não, o Regnum já estava podre. Nós só empurramos o cadáver. Dizem que o inferno nos espera, talvez. Mas não pela traição, e sim por termos acreditado que o inimigo seria grato. Os árabes entraram e nunca foram embora. Pensei que vingava uma ofensa, mas causei 8 séculos de domínio muçulmano. Essa foi a minha vitória, minha vergonha. Meu nome é apagado de toda a pedra. De toda a pedra. Assim falou o primeiro traidor que mudou a história de uma nação. Avancemos 800 anos. Não queria voltar ao passado, mas certos nomes precisam ser encarados. Ele tratou Castela como um tabuleiro. Estamos falando de Juan Pacheco, Marquês de Villena, o homem que traiu seu rei e morreu acreditando que tinha vencido. Não espere um arrependido. Sou o homem que movia o trono nas sombras. Henrique IV foi meu rei e meu instrumento. Com o selo dele eu governava, com a fraqueza dele eu mandava. Pactuei com Aragão, vendi promessas a Portugal. Enquanto todos gritavam traição, eu contava senhorios. A farsa de Ávila foi minha obra-prima. O boneco vestido de rei, o povo olhando, os nobres rugindo. E você diz isso assim, sem vergonha, enquanto seu reino afundava em guerras e fome. O reino já estava podre antes de mim.
Eu só aprendi a cobrar pelo cheiro. Vergonha? Os heróis dormem em túmulos vazios. Os traidores deixam heranças. Enquanto outros se matavam por um castelo, eu conquistava com penas. Da minha mesa, eu controlava os bispados, os mestrados, as alianças. Cada favor que eu concedia era pago com terras ou com poder. Agora é meu. Mas o rei era fraco, tão fraco que bastava eu falar com ele para mandar em seu lugar. Quando vi que o trono estava balançando, soube que era hora de jogar em vários tabuleiros. Como já disse, fiz um pacto com Aragão e Portugal pelas costas do meu rei. Tentei casar Minha filha Beatriz. com o filho do rei de Portugal, mas fracassei. Mas, disso eu tenho certeza, eu continuava ao lado de Henrique, com o meu melhor sorriso. Então veio a farsa de Ávila e você jurou agora fidelidade ao irmão do rei, Afonso, sendo apenas uma criança, não foi? Sim, mas ele morreu muito cedo. Não me restou outra opção a não ser voltar para Henrique. E não saiu nada barato para ele. Então jurei fidelidade e recebi muitos mais cargos. E ao mesmo tempo conspirei novamente com rebeldes contra o meu rei. Vendi fortalezas, vazei cartas, mudei de alianças. E quando o rei morreu, tentei fazer o mesmo com Isabel. Ah, Isabel, com ela tudo foi diferente. Percebi que com ela não havia nada a fazer. Você diz que fui um traidor. Não, fui o espelho do meu tempo. Numa castela onde todos queriam poder, eu simplesmente aprendi a cobrar mais caro. Por sua culpa, o trono de Castela virou um mercado, e os nobres aprenderam que vender a pátria dava mais poder do que defendê-la. E sabe o que é pior? Os da sua laia seguem vendendo o país, assinatura após assinatura, sorriso após sorriso. O reino já estava podre antes de mim. Eu só aprendi a cobrar pelo cheiro. Sempre houve compradores, garoto. Eu só coloquei o preço. Saí da Castela de Pacheco, pensando que o reino aprenderia. Mas a traição tem memória. 2 séculos depois, outro homem voltou a vestir a ambição com palavras nobres. Meu nome é Pauclares e fui o presidente que entregou a Catalunha ao inimigo. Não foi um erro. Foi uma decisão. Quando o povo se levantou naquele corpus de sangue contra as tropas de Filipe IV, eu vi uma oportunidade. Os cidadãos diziam que lutavam por liberdade e terra. Então pensei na França para que nos ajudasse. Enviei emissários a Richelieu e a Luís XIII. Ofereci nossa lealdade em troca de tropas francesas. Espere! Não me fale de liberdade, Paulo, por favor. Você disse querer salvar a Catalunha, mas chamou o inimigo para ocupá-la. Você não foi um patriota. Você foi o político perfeito, capaz de vender seu país e chamar isso de justiça. Felipe IV só nos deu a opção de morrer de fome ou de obediência. Eu escolhi viver. Viver! Os franceses ocuparam sua casa e saquearam suas cidades. Talvez. O preço foi alto. Não, Paulo. O preço foi pago por outros. Você só recebeu o adiantamento. Enfim, preferi me ajoelhar diante de outro rei. Em 16 de janeiro de 1641, assinei o Tratado de Zeret e uma semana depois proclamei o rei da França como conde de Barcelona. Sou dono de Barcelona assim, sem fazer nada. Eles cruzaram o Ebro, ocuparam nossas cidades e impuseram suas leis exigindo mais tributos do que nunca. Eles se tornaram nossos novos donos. Quando morri poucos meses depois, achei que tinha deixado para trás uma Catalunha livre da soberania dos Habsburgo. Mas a verdade foi outra. Os franceses ficaram por 10 anos e em 1659 foi assinado o Tratado dos Pirineus.
Agora Rocilhão e Cerdanha pertencem à França. Essas terras foram o preço da minha assinatura. Eu, Paul Claris, não defendi o meu povo. Eu troquei por promessas francesas. A traição tem muitas formas. A pena, a palavra e o medo. Se Paul Claris entregou uma terra, o seguinte entregou seus homens. Dark Web Danny, 1921. Sou o Coronel Silvério Araújo Torres, do Regimento Melilla número 59. É 22 de julho de 1921 e anual caiu. O general Silvestre está morto e com ele toda a linha do exército espanhol no Rif. Os rifenhos de Abdelkrim avançam como uma sombra, cortando as posições uma após a outra. Dark Danny está sob meu comando. 1000 homens jovens mas corajosos obedecem ao meu comando. Sem munição. Sem água. Estamos quase sem suprimentos. Mas com ordens para resistir. Resistir, resistir. Resistir. Que palavra tão fácil de escrever, tão difícil de sustentar quando a garganta se rasga de sede e o inimigo te cerca. Eles esperaram reforços que nunca chegaram. Eles esperaram ordens às quais ninguém respondeu. E enquanto isso, um coronel só pensava em salvar sua própria vida. Aqui está o dinheiro. Em segredo paguei 5.000 pesetas. Meu dinheiro. Minha alma. Aqui está minha vergonha. Em troca, me prometeram a vida. A minha e a de alguns poucos oficiais. Ordenei aos meus homens, jovens honrados que confiavam em mim, que baixassem suas armas. Disse a eles que havia um acordo, que tudo tinha acabado. Eles saíram de suas posições confiantes. E então os rifenhos avançaram. Mais de 1000 jovens espanhóis foram assassinados, desarmados, confiando nas palavras de seu maldito coronel. Eu só respirava e olhava para o céu enquanto ouvia os gritos de centenas de bons espanhóis sendo executados. Mas o que foi que eu fiz? Os meus morreram chamando por Deus e amaldiçoando meu nome. Eu te amaldiçoo, coronel Silvério. E não, eu não morri com eles. Eles me capturaram. Eles me trataram bem. Abdelkrim cumpriu a parte dele. Vou te dizer uma coisa. Eu te desejo a imortalidade para que você possa sempre viver com sua vergonha eterna. Em 1924 fui julgado, mas fui absolvido, coisas que acontecem. Em 1928 me aposentei e pedi o posto de general de brigada honorário. Me negaram. Mas em 1931 a República me concedeu com honras. Honra. Em Dark Evidani não houve rendição. Houve venda. Venda de sangue espanhol. Se você gostou e quer uma terceira parte, comente, curta e compartilhe. Me diga também quais personagens deveriam estar no próximo vídeo.